Você já parou para pensar que existem lugares no nosso planeta onde a realidade parece se curvar, onde a lógica não se aplica e onde os mistérios desafiam até mesmo os cientistas mais experientes? E se eu te dissesse que esses locais são reais e estão à nossa disposição para explorar? Prepare-se para embarcar em uma jornada pelos 12 lugares mais misteriosos do mundo, onde o inexplicável é a única explicação. Cada um desses lugares tem uma história fascinante, com elementos que desafiam nossa compreensão sobre o que é possível e o que não é. De pedras que desafiam a gravidade a lugares onde luzes e fenômenos surgem do nada, esses locais têm algo em comum: são envoltos em um véu de mistério. E, por mais que tentemos encontrar respostas, muitas dessas explicações ainda nos escapam. Vamos descobrir o que se esconde atrás de cada um deles. 1. A Pedra de Al-Nahasa, Arábia Saudita. A Arábia Saudita abriga alguns dos ambientes desérticos mais imaculados e deslumbrantes do planeta. Contudo, embora agora tenhamos uma compreensão completa sobre como a maioria dessas formações geológicas ocorre, existe um local que ainda desperta grande curiosidade. Aproximadamente 31 metros ou 50 quilômetros ao sul do oásis T, encontra-se uma estrutura conhecida como a Pedra Al-Nahasa. Composta de arenito, ela possui cerca de 6 metros de altura e 9 metros de largura, mantendo-se em pé de maneira perfeitamente vertical, apesar de pesar várias toneladas. Esse fenômeno seria impressionante em qualquer circunstância, mas o que torna esse fato ainda mais intrigante é que a enorme rocha está dividida ao meio com tal precisão que há uma abertura quase simétrica no centro. A precisão dessa divisão levou alguns especialistas a sugerir que isso poderia ser obra de intervenção humana ou tecnologia avançada de civilizações antigas. Contudo, nenhuma evidência concreta de envolvimento humano foi descoberta até o momento, e a causa exata dessa impressionante formação continua sendo um tema de debate. Os geólogos geralmente acreditam que a divisão única de Al-Nahasa é fruto de processos naturais, principalmente a fratura induzida pelo estresse do arenito ao longo de milhões de anos. Forças como a atividade tectônica, erosão e intemperismo atuaram sobre a rocha, causando fissuras ao longo de suas falhas naturais. A precisão dessa divisão seria, então, uma mera coincidência resultante das propriedades únicas da rocha e da ação lenta, mas persistente, das forças naturais. Mesmo assim, não é fácil acreditar que isso seja puramente natural, e nem todos estão convencidos. A Pedra Al-Nahasa se tornou um ponto de interesse para exploradores, geólogos e curiosos que querem observar esse fenômeno de perto. Apesar de ter permanecido ereta por séculos, ela parece estar prestes a cair a qualquer momento. A região é rica em história, com sítios arqueológicos datando de milhares de anos, como antigas inscrições e desenhos rupestres, o que sugere que a pedra pode ter desempenhado um papel em rituais ou cerimônias antigas, embora isso também ainda precise ser comprovado. 2. A estrela de Tebet e avanços recentes na tecnologia nos permitiram olhar para as estrelas de maneiras que nunca foram possíveis antes. Contudo, quanto mais observamos o cosmos, mais encontramos locais que desafiam nossa compreensão convencional. Uma das formas de determinar se há planetas orbitando estrelas distantes é medir a quantidade de luz emitida. E, se houver momentos em que essa luz diminui, pode ser um sinal de que um objeto está temporariamente bloqueando-a. Quando aplicamos essa técnica ao nosso Sol, vemos que a luz diminui ligeiramente quando o maior planeta do Sistema Solar, Júpiter, se posiciona em frente a ele. No entanto, os pesquisadores descobriram uma estrela onde a diminuição de luz
é muito mais significativa, levantando a questão sobre o que poderia ser grande o suficiente para causar tal efeito. A estrela de Tebe, oficialmente conhecida como KIC 8462852, está localizada na constelação de Cygnus e fica a cerca de 1.400 anos-luz da Terra. Foi observada pela primeira vez como parte da missão do telescópio espacial Kepler da NASA, que monitorou milhares de estrelas em busca de exoplanetas, medindo suas curvas de luz e variações de brilho. Embora algumas estrelas apresentem pequenas quedas em seu brilho devido ao trânsito de planetas, a estrela de Tebe mostrou quedas de até 20% ou mais. Um fenômeno extremamente incomum. A natureza errática e incomum da diminuição de brilho gerou várias teorias e capturou a imaginação de cientistas e do público. Algumas explicações possíveis incluem enxames massivos de cometas, cinturões de asteroides e até mesmo megaestruturas alienígenas, como as esferas de Dyson, que poderiam ser construídas por civilizações avançadas para aproveitar a energia de uma estrela. No entanto, a ideia de megaestruturas alienígenas, apesar de empolgante, foi recebida com ceticismo pela comunidade científica. Astrônomos e astrofísicos continuam a estudar o fenômeno, e observações de telescópios terrestres agora sugerem que a diminuição de brilho da estrela de Tebe é provavelmente causada por uma nuvem de poeira e detritos. Ainda assim, a origem exata e a natureza desse material continuam sendo incertas. 3. A estrutura de Richat. A estrutura de Richat, frequentemente chamada de Olho do Saara, é uma enorme formação geológica no deserto remoto da Mauritânia, na África Ocidental. Quando observada de cima, a estrutura aparece como uma grande depressão circular, com cerca de 40 quilômetros de diâmetro. A formação é composta por anéis concêntricos, de camadas de rochas sedimentares alternadas, sendo que o anel mais interno contém rochas mais antigas, enquanto o anel externo é composto por depósitos mais jovens. Do nível do solo, a estrutura é tão vasta que é quase impossível perceber que se está dentro de uma formação geológica, e os únicos sinais visíveis são mudanças ocasionais na cor e no tipo de rocha. Inicialmente, acreditava-se que a Richat fosse uma cratera de impacto de um meteorito, mas estudos científicos provaram que se trata de um exemplo de uma característica geológica chamada anticlinal ou domo. A formação, portanto, teria sido criada pelo movimento gradual e ascendente da crosta terrestre ao longo de milhões de anos, fazendo com que as rochas se curvassem e se dobrassem na forma circular que vemos hoje. No entanto, há um problema com essa explicação. O alvo central da depressão tem confundido cientistas e geólogos por anos, já que se acreditava que sua origem fosse devido à erosão causada pela ação do vento e da água. No entanto, pesquisas recentes indicam que essa erosão não seria suficiente para formar essa depressão, sugerindo que o olho central pode ter se formado como resultado de atividade vulcânica e hidrotermal, seguida de um colapso subsequente e erosão. Ainda não há consenso sobre essa teoria, e mais investigações são necessárias para entender completamente essa formação natural, que é tão extraordinária que foi sugerido como um local para testar rovers marcianos devido à sua semelhança com a paisagem de Marte. 4. Tjeragbolten. Imagine um lugar onde a natureza desafia as leis da lógica e do medo. Lá no coração da Noruega, a 1.000 metros acima do fiord Lysefjord, encontra-se uma maravilha natural chamada Tjeragbolten, uma pedra perfeitamente encaixada entre duas enormes falésias. Parece simples, mas não se engane. Essa rocha, suspensa como se pela mão de gigantes, é o destino de aventureiros do mundo todo que buscam enfrentar
seus próprios limites. A trilha até Kjeragbolten não é para os fracos de espírito. São horas de subida íngreme, com paisagens que vão ficando mais impressionantes a cada passo. O vento gelado sopra forte, enquanto você encara o terreno acidentado com apenas cabos de aço para ajudar em algumas partes mais traiçoeiras. E então, você chega. Lá está ela, pequena à distância, mas imponente quando você se aproxima. Apenas um passo separa você do abismo e da rocha que parece desafiadoramente segura, mas ao mesmo tempo assustadoramente precária. Muitos hesitam antes de dar esse passo final, encarando a vastidão abaixo. O fiord se estende como uma pintura viva, refletindo o céu e as montanhas ao redor. 5 luzes de Hesdalen. Existem muitos lugares ao redor do mundo onde pessoas relatam ter visto luzes estranhas no céu, mas, frequentemente, esses avistamentos não podem ser comprovados de forma concreta. No entanto, há um local onde orbes brilhantes definitivamente acontecem, mas, embora esses eventos tenham sido documentados por décadas, ainda não sabemos o que realmente está causando-os. Conhecidas como as luzes de Hesdalen, essas luzes surgem no remoto vale de Hesdalen, na Noruega, e se manifestam como orbes luminosos ou flashes alongados de luz que flutuam e se movem rapidamente pelo céu noturno. Esse fenômeno é considerado o caso mais significativo e bem documentado de fenômenos aéreos inexplicáveis no mundo, frequentemente associado a avistamentos de OVNIs. Os primeiros avistamentos confirmados das luzes de Hesdalen datam do início da década de 1980, embora alguns relatos sugiram que já eram vistas desde a década de 1930. Ao contrário de eventos esporádicos, essas luzes acontecem com regularidade, com alguns testemunhos relatando avistamentos diários. Em resposta, cientistas e pesquisadores desenvolveram equipamentos especializados, como câmeras, espectrógrafos, magnetômetros e radares, para estudar o fenômeno. Apesar de terem sido registradas em imagens, a natureza exata e a causa dessas luzes continuam sendo um mistério. Algumas hipóteses sugerem que as luzes podem ser resultado de gás ionizado ou plasma criado por atividade geológica na região. O vale contém grandes depósitos de minerais metálicos, o que poderia, teoricamente, contribuir para a geração desses fenômenos, mas essa teoria ainda não foi confirmada. Outra possibilidade é que as luzes possam estar relacionadas à piezoeletricidade, um fenômeno em que o estresse mecânico gera uma carga elétrica em certos minerais. As características geológicas do vale e o movimento das rochas subjacentes poderiam criar as condições necessárias para disparos piezoelétricos. Por enquanto, sem explicação definitiva, o vale se tornou um destino popular para entusiastas de OVNIs e o turismo local tem prosperado, com muitos querendo ver as luzes por si mesmos. O sexto, o Mar do Diabo, Oceano Pacífico. Muitos conhecem a lenda do Triângulo das Bermudas, onde eventos e luzes estranhas têm supostamente afetado navios e aeronaves ao longo dos séculos. Embora a região tenha sido amplamente estudada e várias explicações tenham sido apresentadas para justificar os fenômenos, esse não é o único lugar no mundo que apresenta acontecimentos misteriosos semelhantes. Existe outro lugar, conhecido como o Mar do Diabo, ou o Triângulo do Dragão, localizado no Oceano Pacífico, entre a costa japonesa, a ilha de Guam e as Ilhas Bonin. Semelhante ao Triângulo das Bermudas, esse local é fonte de inúmeras lendas, frequentemente relacionadas ao desaparecimento de navios e aeronaves. Uma das histórias mais famosas da região é a do USS Cyclops, um imenso cargueiro da Marinha dos Estados Unidos, que desapareceu sem deixar vestígios em 1918.
O navio e seus 309 tripulantes sumiram sem enviar um sinal de socorro, criando um dos maiores mistérios marítimos da história. Até hoje, o destino do USS Cyclops permanece desconhecido. Além dos desaparecimentos, houve vários relatos de outros fenômenos incomuns, como anomalias magnéticas, leituras erráticas de bússolas, falhas em equipamentos eletrônicos e luzes estranhas no céu, o que alimentou ainda mais as especulações sobre forças sobrenaturais, vulcões submarinos e até atividade alienígena na região. As explicações científicas para esses fenômenos são variadas e geralmente dependem dos incidentes específicos investigados. Alguns especialistas ligam o desaparecimento de navios e aeronaves ao clima imprevisível da região, incluindo tempestades violentas, tufões e tornados, enquanto as anomalias magnéticas poderiam estar relacionadas a características geológicas, como vulcões submarinos ou falhas tectônicas. O Mar do Diabo está localizado perto da Fossa Mariana, um dos lugares mais profundos do planeta, conhecido por seus próprios mistérios, incluindo cavernas submarinas desconhecidas e fontes hidrotermais. Essas características, combinadas com as condições climáticas desafiadoras, podem explicar os fenômenos que ocorrem na superfície. 7. A tempestade hexagonal de Saturno. Saturno, o segundo maior planeta do nosso sistema solar, e o que possui os anéis mais impressionantes, desperta grande interesse entre os pesquisadores, principalmente entre aqueles que desejam entender sua formação e como ele realmente funciona. Quanto mais o estudamos, mais peculiar ele se mostra. No entanto, um dos mistérios mais intrigantes de Saturno envolve uma tempestade no seu polo norte, descoberta pela nave Voyager nos anos 1980 e observada em décadas subsequentes por outras sondas. A tempestade, de formato quase perfeitamente hexagonal, cobre uma área de aproximadamente 32 mil quilômetros de diâmetro, o que equivale a cerca de 2,5 vezes o diâmetro da Terra. A teoria predominante sugere que a forma hexagonal é resultado das potentes correntes de jato de Saturno, cujas velocidades podem alcançar 320 km por hora. Essas correntes geram um padrão de 6 lados que gira sincronizadamente com o interior do planeta, levando cerca de 10 horas e 39 minutos para completar uma rotação. No entanto, essa é apenas uma teoria, já que não se sabe exatamente como isso acontece. Outra possibilidade é que a tempestade seja fruto da interação entre as camadas atmosféricas de Saturno e sua rotação. Isso ocorre porque o planeta gira a velocidades diferentes, o que cria um padrão de ondas complexo e estável que resulta no formato hexagonal. Existe também a ideia de que o efeito Coriolis, gerado pela rotação do planeta e pelo movimento da atmosfera, poderia gerar formas poligonais em fluidos em rotação, como as nuvens de Saturno. A nave Cassini, que orbitou Saturno entre 2004 e 2017, forneceu um grande volume de dados sobre essa tempestade e outras particularidades do planeta, ajudando os cientistas a entender melhor a dinâmica da atmosfera de Saturno e seus fenômenos climáticos. No entanto, muitas questões ainda precisam ser respondidas, como o motivo das nuvens da tempestade exibirem cores variadas, de azul profundo a dourado e bege. Sem dúvida, ainda há muito a aprender sobre o nosso sistema solar e esperamos que a próxima missão a Saturno nos forneça respostas mais definitivas. 8º, o Zumbido de Taos, Novo México. Taos, uma pequena cidade localizada no estado do Novo México, pode parecer uma cidade comum para a maioria dos turistas, mas há um mistério peculiar que envolve a região. Um som estranho e contínuo, conhecido como o Zumbido de Taos. Descrito como um som de baixa frequência,
Semelhante ao zumbido de um motor diesel distante ou ao som de um subwoofer, o zumbido é ouvido por algumas pessoas, mas não por todas. Aqueles que o escutam frequentemente relatam sentir vibrações e um desconforto, mas o mais curioso é que ninguém consegue localizar exatamente a origem do som. O fenômeno foi notado pela primeira vez no início dos anos 1990, quando um grupo de moradores de Taos começou a reclamar de um zumbido incessante e, ao longo dos anos, o mistério ganhou atenção na mídia e despertou o interesse de cientistas. Diversas tentativas de investigar o fenômeno foram feitas, incluindo medições de ruído, estudos acústicos e até investigações de agências governamentais, mas, até hoje, não foi identificada uma explicação definitiva. Algumas teorias apontam que o zumbido pode ser causado por atividades industriais, operações de mineração ou até mesmo atividades militares na região. No entanto, as investigações não conseguiram confirmar nenhuma dessas possibilidades como sendo a causa principal do fenômeno. 9. O vulcão submarino de Kawil, Indonésia. No fundo do Oceano Pacífico, existe um vulcão submarino enigmático conhecido como Kawil. Esse vulcão, que está localizado perto da costa de uma ilha remota da Indonésia, é considerado um dos vulcões mais misteriosos do planeta devido ao comportamento único de suas erupções. Ao contrário dos vulcões tradicionais, que expelem lava e cinzas para a superfície, o Kawil emite uma substância viscosa e semi-transparente que forma uma substância semelhante a uma espuma. Essa substância é expelida em grandes quantidades e forma uma espécie de bolha de lava que se espalha lentamente pela água, criando uma impressionante massa que parece flutuar sobre o oceano. A origem dessa substância é um mistério por si só e os cientistas ainda não conseguem explicar com precisão o processo que leva à sua formação. Outra característica intrigante do Kawil é o fato de que, após cada erupção, a área ao redor do vulcão se torna uma zona de alta atividade biológica, com uma grande diversidade de criaturas marinhas se reunindo nas proximidades. A região se tornou um ponto de estudo importante para os pesquisadores, mas até agora, a origem e os efeitos das erupções de Kawil ainda permanecem, em grande parte, não compreendidos. 10. O Bosque de Aokigahara, Japão. O Bosque de Aokigahara, localizado ao pé do Monte Fuji, no Japão, é conhecido não apenas por sua densa vegetação e trilhas sinuosas, mas também pela sua fama sombria. Comumente chamado de Floresta do Suicídio, o local é famoso por ser o destino de muitas pessoas que buscam tirar a própria vida. O bosque é tão densamente povoado por árvores que a luz solar mal chega ao solo, criando um ambiente misterioso e silencioso. Além disso, há um número significativo de lendas urbanas que cercam o local, incluindo histórias sobre espíritos e fantasmas que vagam pela floresta. Alguns acreditam que esses espíritos são as almas das pessoas que faleceram no bosque e que permanecem lá, incapazes de encontrar descanso. As autoridades locais tomaram medidas para prevenir suicídios na área, incluindo sinais de alerta e centros de aconselhamento próximos, mas o mistério de Aokigahara continua a intrigar tanto turistas quanto locais. O impacto cultural e psicológico que o local exerce sobre aqueles que o visitam faz com que o Bosque de Aokigahara seja considerado um dos lugares mais enigmáticos e sombrios do Japão. 11. Triângulo das Bermudas. A história do Triângulo das Bermudas é cercada por um véu de mistério e especulação. Localizado entre as Ilhas Bermudas, Porto Rico e a Flórida, essa área do Oceano Atlântico é famosa por relatos de desaparecimentos inexplicáveis de embarcações e aeronaves, além de fenômenos estranhos e anomalias, que têm
desafiado cientistas e exploradores por décadas. Uma das maiores tragédias registradas nessa região foi o desaparecimento do voo 19, um esquadrão de 5 bombardeiros da Marinha dos Estados Unidos que sumiu misteriosamente em 1945, enquanto realizava um treinamento. A bordo estavam 14 tripulantes, que nunca mais foram encontrados, e o caso ainda levanta questionamentos até hoje. Ao longo do tempo, várias teorias tentaram explicar esses eventos, incluindo a hipótese de distúrbios magnéticos que afetariam os sistemas de navegação, causando erros de rumo e desorientação. Outros sugerem que fenômenos naturais, como tempestades violentas, correntes oceânicas imprevisíveis e até mesmo gigantescas bolhas de gás metano, podem ser responsáveis pelos desaparecimentos. Além disso, algumas explicações mais fantasiosas envolvem teorias sobre atividades extraterrestres ou até mesmo uma porta para outra dimensão no fundo do oceano. No entanto, apesar de todas as investigações, o Triângulo das Bermudas continua sendo um dos maiores enigmas do mundo, com suas lendas e mistérios nunca totalmente resolvidos. 12. Ilha de Páscoa. Um dos lugares mais misteriosos do mundo é a Ilha de Páscoa, localizada no Pacífico Sul, a mais de 3.500 quilômetros da costa chilena. Conhecida mundialmente pelos seus enigmáticos moais, grandes estátuas de pedra que representam antigos ancestrais, a ilha desperta curiosidade e fascínio pela sua história e as lendas que a cercam. A Ilha de Páscoa, ou Rapa Nui, foi habitada por uma antiga civilização polinésia que, por séculos, construiu e ergueu essas estátuas monumentais utilizando um material encontrado nas cavernas de pedra vulcânica. Mas o mistério não está apenas nas moais. A história da civilização Rapa Nui está envolta em enigmas, com muitos questionamentos sobre o colapso da sociedade que habitava a ilha. Os moais, com seus olhos grandes e rostos serenos, parecem observar eternamente o horizonte. Muitos acreditam que essas estátuas eram usadas em rituais religiosos, servindo como representações dos chefes ou espíritos guardiões da ilha. No entanto, ainda não se sabe com certeza como esses monólitos foram transportados para seus locais de origem, uma vez que a tecnologia da época não explicaria facilmente a movimentação dessas pesadas figuras de pedra. O mistério se aprofunda quando consideramos o desaparecimento da civilização Rapa Nui. O que causou a queda dessa sociedade avançada? Algumas teorias sugerem que o desmatamento massivo da ilha para a construção das estátuas pode ter levado a uma escassez de recursos naturais, enquanto outras apontam para conflitos internos e a guerra entre as tribos como fatores decisivos. O desaparecimento de muitas das moais e o colapso social que se seguiu são questões ainda sem respostas definitivas. Hoje, a Ilha de Páscoa continua sendo um local de grande atração turística e científica. Suas misteriosas estátuas e o legado de uma cultura perdida fazem dela um dos lugares mais intrigantes e misteriosos do planeta, carregando consigo segredos que desafiam a compreensão humana até os dias de hoje. E assim, chegamos ao final de nossa jornada por alguns dos lugares mais misteriosos e fascinantes do mundo. Lugares que desafiam a compreensão humana, com histórias que nos fazem questionar o que realmente sabemos sobre o nosso planeta e o universo. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre esses enigmas do mundo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum conteúdo. E claro, tem um outro vídeo incrível esperando por você aqui no canal, que você pode assistir agora mesmo, clicando na tela. Fique ligado para mais mistérios e até a próxima!